Muito bem, estamos no ar agora com o nosso Giro da Cidade, 6 horas 1 minuto. A temperatura hoje foi a 36 graus em Campo Bom, 35 em Novo Hamburgo. E vem aí o verão, né? O Canizio Eidelwein pega o carro dele fim de semana e vai curtir com a família no litoral. O que ele quer aqui, né, nesse forno? Mas, gente, olha só, eu fico cada vez mais abismado com o nosso país e o que está acontecendo aqui, né? E as manifestações do fim de semana foram para chamar a atenção dos políticos, para eles, novamente. A gente parece estar lidando com malandro. Parece não, nós estamos lidando com malandro. Malandrinho, né? Toda hora tem que dar uma puxada de orelha, um chute na canela, para eles entenderem o que nós queremos do Brasil. Me bota a foto desse rapaz aqui. Bota a foto. Esse aí, ó. Esse aí, eu digo para você, nesse momento, que hoje à tarde, esse cara decidiu descumprir a ordem de um ministro do Supremo Tribunal, nós podemos rasgar a Constituição e todos os mandados, todas as ordens judiciais, no momento que esse cidadão decidiu que não ia cumprir a ordem judicial, todas as ordens judiciais, por tabela, foram rasgadas simbolicamente no país. Eu já explico por quê. Eu vou explicar tecnicamente o que fez esse cidadão que acha que está acima de tudo e de todos e o poder dele é maior do que qualquer outra coisa. Veja uma situação. Então, um homem que tem 8 processos na Lava Jato, está sendo acusado na Lava Jato. Agora tem esse processo aí, e aí o ministro do Supremo Tribunal resolve que ele deve ser afastado por uma questão constitucional. Ele, como é réu, não pode estar na linha sucessória se o presidente Temer sair do Brasil. Qual o argumento dele? Ele vai, chama a imprensa, dá uma coletiva e diz o seguinte: não, isto está ferindo os poderes. Eu, como presidente do Senado, sou presidente e tenho um poder, ao mesmo equivalente ao Supremo Tribunal, equivalente ao presidente. Não, o senhor está enganado. O senhor só joga com as palavras. O senhor está jogando com as palavras. Corta aqui para mim. Sabe por quê, Renan? A partir do momento que você é réu, tem um poder que ele julga. Ele decide se você vai ser afastado ou não. Você não pode equiparar o poder nesse momento. Porque no momento que você vira réu, tem que ter alguém acima de você que vai te julgar. E este homem, este é o poder supremo, por isso que diz Supremo Tribunal Federal. Então ele pega a prerrogativa dos poderes, a prerrogativa da imunidade, porque ele desobedece à lei. Então qualquer um de nós que desobedecermos uma ordem judicial, estamos Mas o Renan Calheiros tenta se salvar atrás da sua imunidade. Só que nesse momento não há imunidade para uma desobediência do Supremo Tribunal. Mas nem o Supremo Tribunal sabia o que fazer, nem os órgãos competentes sabem o que fazer. Porque, primeiro, não é pela questão da pena da desobediência. Sabe quanto é a pena da desobediência? Eu te prendo por desacato, desobediência. Desobediência é 15 dias e multa. Não é pela pena, mas é pelo ato em si, desobedecer os poderes constituídos no Brasil. Mas isso não é só ali, isso se reflete nas demais áreas. Por exemplo, um juiz manda
dá uma liminar para alguém que está com a pessoa na UTI para transferência imediata. O que acontece? Se o hospital municipal ou estadual não consegue uma vaga, ele tem que locar uma vaga no privado. Mas ninguém faz isso. E lá, no despacho do juiz, está assim, ó, caso houver descumprimento, que o gestor, o responsável, receba ordem de prisão. Você já viu algum gestor preso? Você já viu um governador preso por descumprimento, um prefeito, um secretário de saúde preso? Não, porque é uma ordem. No Rio de Janeiro eles rasgam as ordens judiciais, eles não estão nem aí. E aí está se refletindo aí nisso. Se este cara se julga superior a tudo e diz que não obedece uma ordem judicial, ninguém mais precisa cumpri-la. Isso é uma vergonha. Agora, sabe quando a ordem judicial prende? Ela só prende o CPF. Ela não prende político, ela não prende gestor, ela não prende, só prende o CPF. Se me negar, se desobedecer um oficial de justiça, eu estou preso. Você está preso, presa. Agora, este safado resolve que não vai cumprir, porque a mesa diretora decidiu que não, porque está ferindo os poderes. Mas deixa de ser malandro, rapaz. Toma vergonha nessa cara, Renan. Mas o político não tem mais vergonha na cara. O que essa gente está pretendendo? Que é uma revolução novamente nesse país, gente? Mas se eles se mexem na cadeira e dizem que não vão sair, o que nós vamos fazer, gente? Isto foi o cúmulo, tá? Isto foi o cúmulo. Sabe que o ministro que despachou a prisão dele não previa que ele ia espernear dessa maneira, ia enfrentar um poder dessa maneira, inclusive dizendo que o ministro tinha medo, né, das votações lá e tal, papapá. Porque ele deveria ter colocado sob pena de prisão e retirada à força. Porque é isso que tem que fazer. É o que manda a lei para todos. Essa porcaria de fórum privilegiado, de imunidade, o que é isso, gente? Tem imunidade para mim? Tem imunidade para você? Não tem, né? Mas eu nunca vi uma cara de pau. Está todo mundo perplexo. O meio jurídico está perplexo. Não há precedentes que se encaixe nessa ação do Renan Calheiros. O Renan Calheiros está pretendendo criar uma confusão, quiçá uma revolução no Brasil. Ele está grudado na mesa do presidente, na cadeira de presidente, e de lá ele não sai. Ele diz que é uma ofensa mandar ele sair, mas uma ofensa para nós é termos um presidente do Senado como você, como era também o Cunha, presidente da Câmara. E esse petista que vem aí também não muda nada. São tudo farinha do mesmo saco. Eu não sei, tira um, põe o outro, eu não sei quem é pior. Mas o fato é o seguinte, se há uma ordem judicial, ela pode ser discutida depois. Ela pode ser discutida lá quando o plenário se reunir, mas se a liminar está clara, ele tem que ser desinstituído. Agora, a ministra, presidente do tribunal, reuniu com urgência os ministros lá e chamou o vice do Senado, com certeza vai destituir ele, né? Amanhã eles vão, ou hoje ainda vão se reunir para ver se referendo a liminar do coisa. Como ele feriu os poderes e enfrentou, confrontou, foi arrogante, com certeza eles vão referendar a zero para ele sair do Senado. Mas se é uma pessoa comum, é pau no lombo sem massagem. Como é o presidente do Senado, estão ferindo os poderes. Tu é um canalha, cara. Tu não tem moral para dizer o que tu é. Tu está aí por causa dessa chincalia que é a política, que te colocaram aí porque todo mundo quer o seu. Fomos nós que te colocamos de presidente. Eu não sei como é que no teu estado os caras te votam, rapaz. Eu não sei. Muito certo é que o teu povo lá que vota em você, infelizmente, ao invés de assistir o que você faz e discutir o que você faz de errado, deve assistir só novela,
Nada de preconceito, quem assiste novela, mas tem que também, não pode entrar numa bolha, né? Ou fica assistindo a Fátima Bernardes, de meio-dia ali, que nem a atriz hoje estava falando lá, que não sei o que, com a mãe dela, que eu em casa. Quer saber esse negócio? Quanto que o país está pegando fogo, gente? Mas tem audiência, né? Estão em primeiro lugar. Ficam em primeiro lugar no Ibope. Enquanto isso, esses caras vão enganando. Aí você fala com uma pessoa dessa, você viu que o presidente do Senado... No Senado? O que é o Senado? Senado é onde? Renan Calheiros. Quem é Renan? Que novela ele fez? Porra, sabe? Então, assim, a coisa tem que mudar nesse país, cara. Esse tipo de cara não pode chegar lá. Tem um monte de estado que as pessoas, mesmo o povão mesmo, está mudando a cabeça. E sabe graças a quê, né? Ao Facebook. É o Facebook. Porque é uma ferramenta de mídia que ela fala com todas as línguas, né? Ela é muito democrática. E mesmo as pessoas mais humildes, simples, que não têm escolaridade, participam dos assuntos e começam também a aprender a exigir os seus direitos e votar melhor. Graças ao Facebook. Porque esses políticos aí não investem em educação. Alienam cada vez, quanto mais o povo alienado, melhor para eles. Me dá o soldado aí esse soldado aí, soldado Madruga, é o nome de guerra dele. Ontem matou a esposa e depois atirou contra a própria cabeça. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Acabou morrendo dentro do hospital, depois que foi socorrido. Soldado Madruga, ainda ninguém sabe se ele sofria com alguma depressão. Os vizinhos disseram que eles brigavam bastante. Os vizinhos na rua Adelta Nancy Butz, soldado Jaime Mendes Madruga, lotado no 17º Batalhão de Gravataí, né, mas na companhia de Glorinha. Ele matou a sua companheira, Alexia Cristina Moraes Bica. Logo em seguida, deu um tiro na cabeça, foi socorrido pelo SAMU e não resistiu ao ferimento grave e acabou falecendo. Que pena, né? Muito mais ainda porque matou a esposa, né, cara? Sabe? Também tem uma situação, né? A vida do policial militar é muito difícil. Eles estão direto cobrindo o crime lá, ninguém dá bola se o cara tem problema psicológico, não há investimento em grupos de discussão dentro dos batalhões de psicologia para tentar identificar um padrão depressivo, aí o cara depressivo começa a criar situações na cabeça e tal, e acaba fazendo isso. Bom, pode ser que não, mas é sempre assim, né? A gente sabe como é que a banda toca, anos e anos acompanhando isso. Entrou uma vinheta aí? Não, estou vendo uma vinheta aqui, eu digo, não é comigo então. Agora, bota aí para mim. Agora à tarde, você vê policiais militares em volta dessa casa. Essa casa foi tomada por bandidos que colocaram em cárcere privado as famílias que estavam aí dentro. E os policiais começaram a negociar. Uma criança e uma mulher, uma criança de 6 anos, feitos reféns desde de manhã no bairro Santo Antônio, encharqueadas por um apenado. E ali agora há pouco, questão de 40 minutos, essa criança foi resgatada. A brigada continua as negociações. O apenado do regime semiaberto diz que quer ser transferido. Coronel Quadros, comandante do CRPO, diz que a prioridade é o diálogo para ver se ele se rende. Então, pelo menos a menina já foi tirada de lá. A mãe ainda está, você vê aí as viaturas, a casa cercada aí pelos brigadianos, que estão tentando negociar com ele para que ele liberte a mãe e aí acabe com essa ocorrência. Me dá outra imagem aí.
resolver. Você está vendo esse vídeo? Parou. Daqui a pouco você vai ver a troca de tiros, briga de facções em Porto Alegre.